Olá, pessoal. Iniciando aí uma nova transmissão para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria também de saber como é que está o áudio. Quem tiver aqui, depois de alguns segundos, já consegue comentar, né, uns inscritos no nosso chat, como é que está o áudio, se vocês estão ouvindo direitinho aí. Sempre relembrando, né, que mesmo as transmissões, depois elas ficam gravadas para vocês terem acesso, né, para as pessoas que não têm a oportunidade de acompanhar no momento que a transmissão está acontecendo, ela consegue ver depois também. E sempre deixa o seu comentário aqui, né? É importante que você também participe dessas discussões. Então, mais uma vez, quando possível, alguém me diga aqui como é que está o áudio, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Olha só, essa é uma pauta importantíssima, porque a gente sabe que ela, mesmo para as pessoas que já têm, né, a sua cidadania reconhecida, ela continua sendo importante, pelo menos para as pessoas que se importam com o seu local de origem, digamos assim, o local de origem da sua família, dos seus antepassados. A Itália enfrenta uma crise demográfica grave, e essa crise demográfica tem cada vez se ampliado mais e se tornado pauta, né? Pauta na mídia, não só, enfim, na mídia italiana, mas como no mundo inteiro, né? Muitos líderes têm falado sobre isso, e isso não deixou, né, de escapar a proposta, as novas propostas aí para essa limitação da cidadania italiana, que eu acredito, particularmente, eu acredito que isso alguma hora vai cair. Não sei se vai voltar igual, provavelmente, né? Não vai voltar igual como era antes, porém, né, eu acredito que essa proposta que está aí não vai ficar. E aí, olha só, já comentaram aqui, estamos ouvindo, muito obrigado. Eu acredito que a proposta da cidadania italiana, que vai vigorar daqui a pouco, vai ser uma parecida com essa que foi apresentada na semana passada. E só que, né, a gente ainda está nos desdobramentos e eu pretendo falar sobre essa proposta que foi apresentada na semana passada. É óbvio que não é lei ainda, ela não está em vigor e nem tem planos futuros, né? Para que não tem nada que diga que vai entrar em vigor. Mas é uma proposta que foi apresentada e eu acredito que é isso que daqui a pouco vai começar a vigorar. Daqui a pouco eu digo, né? Em um futuro que pode ser logo ou pode ser um pouquinho mais demorado, mas eu acredito que é esse tipo de proposta aqui é que vai vigorar. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações, importante que você tenha isso ativo para receber o material, porque senão as pessoas se inscrevem, nunca mais voltam, também não tem mais conteúdo para elas. E se você quiser apoiar o canal Lenguamare, um pouco mais, né, do que você já apoia, é possível, claro, tornar-se membro aí, um valor irrisório, e ter conteúdo exclusivo também. Vamos lá para o nosso vídeo. Depois, é óbvio, depois que eu vencer a pauta, eu dou uma olhadinha ali no chat para não ficar muito interrompendo o vídeo, que é chato para vocês também, né? Olha só, tem essa notícia que saiu na semana passada e agora a gente tem um pouco mais de esclarecimento, que é sobre a cidadania italiana. Eu sei que muitos de vocês têm a cidadania reconhecida e muitos outros não a têm, né? É uma proposta do MAIE que inclui teste de italiano a partir da terceira geração. Bom, a gente sabe que a cidadania nesse momento ela está limitada, muitas pessoas estão correndo atrás dessa cidadania, do reconhecimento através da via judicial para obrigar, né, o Estado a reconhecer a cidadania, apesar da limitação. Contudo, novas propostas estão sendo encaminhadas para ver se essa limitação é derrubada e, pelo menos, se consiga sim o reconhecimento, ainda que com algumas exigências que não existiam até então. Porém, né, essa é uma das propostas. Vamos lá, resumindo para vocês. Em primeiro lugar, esta aqui, como eu falei, é uma proposta do MAIA, ela não é uma lei, não está em vigor, é apenas uma proposta, tudo bem. E o que acontece? O que é o MAIE? O MAIE significa Movimento Associativo, em italiano, então, né? Movimento Associativo Italiano all'estero, ou seja, é um movimento associativo, né, de associados dos italianos no exterior.
né, que não vivem na Itália. É esse aqui, o Movimento Associativo Italiano all'Estero. Então, é um movimento político, né, não é só uma associação, é um movimento político que defende os italianos no exterior, como diz o próprio nome, explicando um pouco, porque nem todos sabem, né? E o que acontece? A proposta que eles colocaram em pauta é uma alternativa a essas regras que a gente já sabe, né? Regras restritivas que o governo atual tem tentado implementar e que tem implementado, na verdade, né, com êxito, infelizmente. Então, o objetivo principal da proposta do movimento do MAI é sim equilibrar o direito de sangue com a conexão cultural, que a priori seria aquilo que a limitação tem, digamos, colocado em jogo, colocado na mesa, que precisa ter uma conexão cultural, porque muitas pessoas simplesmente só querem um passaporte para viajar, para isso e aquilo e tal. Bom, vocês já conhecem toda a novela, eu não preciso reativar isso, porque a gente já sabe como funcionou toda a história. Contudo, o Maia apresentou essa proposta para equilibrar isso. Então, não vamos terminar com o direito de sangue, porém, haverá ainda assim um foco em reconhecer, mas a partir de tal geração, ter essa prova da conexão cultural que eles tanto querem, né? Isso é certo, é errado? Não estou aqui para falar sobre isso, tá? Não estou aqui para falar sobre isso, eu não estou falando sobre isso. O que eu estou apresentando para vocês é essa proposta. Aí, nos comentários, vocês podem, enfim, dizer: ah, isso está errado porque a gente já nasce italiano, ah, isso está certo porque vai muita gente aqui, não sei o que, blá, 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 blá. Tudo bem, só quero apresentar a proposta para vocês. Vamos lá. Olha só, o coração da mudança, tá? O que seria o coração da mudança? O foco. A proposta, essa proposta do MAIE, né? Ao invés da limitação, então essa nova proposta só afetaria bisnetos, ou seja, a grande maioria. No caso, se eu não tivesse o reconhecimento da cidadania, afetaria também a minha, tantos outros, a grande maioria, né? A proposta só afeta bisnetos, então estamos falando da terceira geração e gerações que vêm depois dos bisnetos, né? As gerações seguintes, então tataranetos, etc. Né? Assim, seriam o quê? Filhos e netos, né, na primeira e segunda geração, que continuariam com o reconhecimento automático, né? Reconhece automaticamente, os filhos e netos reconheceriam automaticamente, segundo essa proposta, e a partir disso, dos bisnetos, é que sim, seria ainda possível o reconhecimento da cidadania, que hoje não é mais, só por via judicial, né? Mas que hoje não é mais, mas com essa proposta continuaria sendo possível, contudo, com algumas exigências, né? Olha só, precisaria, em primeiro lugar, aí, a partir dos bisnetos, o nível B1 de língua italiana, que isso não aconteceria no caso dos filhos e netos, né? Então, os filhos e netos, segundo a proposta do movimento associativo, não teria essa necessidade de testes de italiano, e a partir dos bisnetos, sim. Então, o que é o nível B1? Só para deixar um pouco mais explicado, porque muitas pessoas começam a se interessar por isso agora, e aí assiste o vídeo e está perdido, nem sabe que foi limitado, o que é nível B1, o que está acontecendo. O nível B1 é um nível intermediário que comprova, assim, a capacidade de conversar em italiano, entender textos e, enfim, se virar na Itália, né, pedir comida, não só isso, né, não só essas coisas básicas de turismo, mas sim um pouquinho mais, né, além disso. O que não é tão complicado, não é tão complicado assim. Agora, mais uma vez, não estou aqui para falar, ah, não, isso aqui está certo, tinha que ser assim mesmo. Só estou dizendo a proposta, estou falando um pouco mais sobre essa proposta aqui. O que, né, digamos, daquilo que se tem hoje, que é uma limitação total, né, para uma proposta que tira a limitação, porém tem alguma exigência a partir da terceira geração, já seria melhor do que uma limitação 100%, já seria melhor. Não estou dizendo que é o ideal para você poderia ser outra coisa, mas já é melhor colocando uma do lado da outra, né? Bom, o segundo MAIE, que foi, né, o pessoal que apresentou a proposta, aqueles que são
representantes, né, que são os representantes de italianos no exterior, isso daqui seria para garantir, então, esse vínculo efetivo, né? Esse vínculo efetivo com a Itália, que tanto foi criticado, né? Que tanto foi exigido. Então, seria assim uma forma de incentivar o aprendizado da língua e valorizar as escolas de italiano no mundo, certamente, né? Então, o que acontece? Também se ressaltou como aquilo que eu já vinha falando aqui no canal e argumentei aqui no início do vídeo também, a proposta, não só a proposta em si, mas as pessoas que defenderam a proposta do MAI, acabaram falando sobre a crise demográfica, né, na Itália e a importância da Itália continuar mantendo esses laços, né, com a diáspora, precisar a Itália ter que continuar conectada de um modo um pouco mais profundo do que só uma superficialidade de visitas, sem uma possibilidade de um reconhecimento de cidadania, né? Então, porque muito que ficou assim do Tajani, parecia que esses vínculos, né, essa conexão com a pessoa que tem origem, com o descendente no exterior, e não só no Brasil, descendente em qualquer outra parte do mundo, ela seria facilmente mantida mesmo sem a possibilidade de um reconhecimento. E a gente sabe que sem a possibilidade de um reconhecimento, interromperia sim a possibilidade também da pessoa poder, a pessoa que quiser, né, poder ir lá, se mudar, ou enfim, passar, por exemplo, um ano, né, na Itália para conhecer as coisas. Quem tem, enfim, poder aquisitivo para isso, isso interromperia. Portanto, interrompe sim, querendo ou não, interrompe laços, né, os laços com a Itália interrompe bastante. E, sem contar que com a limitação de cidadania a gente viu grande parte do público perder interesse. É óbvio que, né, as pessoas que se interessavam basicamente pela origem, que se interessavam, pela sua história, essas pessoas nunca vão perder interesse, né, jamais vão perder interesse. Mas outras perderam interesse e também eu acho que o mais importante é que, meio que fechou a porta para aquelas que poderiam a priori, porque isso muito aconteceu, muito vi pessoas assim, né, entrar no universo, digamos, de conhecer as suas origens, de conhecer a sua história, por meio, através do reconhecimento da cidadania, sabe? A pessoa iniciou a sua conexão ali, se reconectou com a terra dos antepassados, realmente só para conseguir um passaporte, só para conseguir se mudar para a Europa. E ali, a partir disso, foi porta de entrada para puxar aquele fio que vem vindo, vem vindo, vem vindo. Olha isso, aquilo, tal, descobri isso, tal coisa, e, né, acabou tendo assim uma grata surpresa das suas origens e muitas vezes eu já conheci pessoas, eu comecei querendo só o passaporte e no final o passaporte era o que menos interessava para a pessoa, porque ela ficou totalmente apaixonada pela história, né, da sua família, quis aprender a língua, muitos ali estudaram comigo, quiseram aprender o Vêneto, outros, enfim, aprenderam italiano, mas o que eu estou querendo dizer é que você fecha a porta, né, para puxar pessoas que efetivamente são pessoas interessadas e que se mudando para a Itália poderiam contribuir muito com o país, não só no aspecto comercial, porque assim, às vezes a gente fica só no material, no econômico, né? É importante, mas também que a pessoa tenha esse vínculo, que é isso que eles estão falando, né? Que tem esse vínculo cultural, que queira manter a cultura, que queira fazer parte integrada, né? Uma parte real do local que vai, né? Principalmente, grande parte das pessoas voltam para o local de origem dos seus antepassados. Isso é importante, né? Porque são locais que muitas vezes, pequenos locais, que a população é muito idosa e precisa de pessoas jovens ali, né? A gente sabe que existe todo um problema ali demográfico, como já foi dito, e estamos nessa pauta, e que é muito difícil você mudar a cultura daquelas pessoas ali, né? Então, você já tem uma idade média na Itália de adultos de 40 e tantos anos, isso significa que boa parte, né, eu posso estar falando uma tremenda besteira, mas pelo que eu sei,
a boa parte dos adultos tem mais de 45 anos, significa que muitas mulheres já não são mais férteis, né. Olha o problema que não só a Itália, mas que muitos países da Europa se meteram. Então você tem um problema que sim, ele é um problema cultural, um problema moral, um problema ético e político. Eu não sei o que essas nações vão fazer. Eu sinceramente não sei, porque se você acha que um país não ter crianças é normal e que as pessoas podem escolher livremente isso, o problema é que vai chegar um momento que ele acaba. A economia enfraquece, não é possível continuar, né? Ou seja, a pobreza será perceptível. Aquelas pessoas que estão ali que hoje dizem que, mas é muito melhor, né? Esse contexto de ter as minhas liberdades, logo mais elas vão estar numa margem assim de pobreza, né? Porque sem pessoas, sem fluxo para movimentar aquela economia, até num ponto de vista materialista, né? Sem esse fluxo para movimentar a economia, a vida não vai ser boa nem para aquela pessoa que acha que está livre de uma obrigação, então ela terá uma vida mais feliz. Feliz pobre, né? Feliz pobre, não conseguindo mais nada, porque o país está extremamente defasado, essa economia está um lixo, né? É para isso que a Europa tem se encaminhado, e em pouco tempo, não é novidade, né? Já tem muitos estudos econômicos mostrando que em poucos anos não haverá nenhum país europeu na lista das 10 maiores potências relevantes economicamente do mundo. Preocupante, né? Por quê? Por quê? Não só isso, mas isso é a espinha dorsal do problema. Então, é melhor a Itália começar a ter um pouco mais de inteligência, né, para lidar com esse tipo de problema aí, não só a Itália, outros países também. Bom, o texto foi protocolado agora, tá? Então, é claro que ele que precisa ganhar apoio de outros partidos no parlamento, né? A gente não pode ser cego quanto a isso. O MAI tem poucos representantes, tá? Então o caminho é longo e incerto, mas, como eu falei para vocês, eu acredito que haverá algum momento uma proposta, se não essa, parecida com essa, e que vai facilitar, porque, né, nós temos todos esses problemas que já foram comentados, que eu comentei agora. Então, o que acontece? A gente precisa manter a calma, as pessoas que, né, que querem reconhecer por via judicial, há essa possibilidade, já encaminhar isso, para não ficar nessa incerteza. E claro que esse processo aqui, o processo da cidadania e os sanguinis, a gente sabe que não mudou hoje, né? Ele já mudou. Então a gente, tudo que vier agora que vai alterar para um pouquinho melhor, né? Já é lucro. O que alterar para um pouco melhor já é lucro, né? A gente já continua acompanhando isso. Você sabe que eu indico aqui a Alma Cidadania. Entre em contato com eles, diz, é óbvio que está falando com eles e viu o nome deles aqui no canal Lenguamare, né? Então você vai ganhar um desconto aí no reconhecimento, no processo, no seu processo de reconhecimento da cidadania por via judicial, por enquanto é isso que dá, é a via judicial. Entre em contato com a Alma Cidadania, fala com eles, que conheceu eles, que está entrando em contato através do canal Lenguamare para receber o seu desconto, né? Bom, recapitulando aqui, então nós temos os filhos e netos, segundo essa proposta, e a proposta, alguma proposta que entrar para mudar essa limitação, que eu acredito que vai ser parecida com essa, quando vier uma outra ou essa, né, que for aprovada, vai valer o reconhecimento direto para filhos e netos, não é agora, estou dizendo que uma outra proposta, talvez, ou essa ou outra. Eu acredito que o que aconteceria, os filhos e netos seriam reconhecidos sem nenhum problema, sem nenhuma exigência, e aí, a partir de uma terceira geração, eu acredito que logo ou futuramente vá acontecer essa exigência do B1, italiano nível B1, tá? Então, é claro que para as pessoas que não sabem nada de italiano, tem que estudar desde o início, não adianta só estudar o B1, né? A pessoa não vai conseguir chegar no nível B1 sem a base. Muitas pessoas, às vezes, esse é um problema que eu sinto, porque eu também dou aula de italiano, além de ensinar Vêneto. Então, muitas pessoas buscam, você ensina B1? Sim. Sabe alguma coisa de italiano? Não.
Não, mas gente, não é assim, né, precisa começar da base para depois alcançar o B1. Não é que você tem que começar no B1, muitas pessoas às vezes falta noção de tudo. Então é bom a gente explicar isso, né, tem que começar da base até atingir o B1. Depois é claro que existiriam mais níveis, muito mais avançados, mas quem não tem, né, nem a base, tem que começar da base até atingir o B1, você não começa do teto para construir a casa, né. Então, só para explicar direitinho esse tipo de coisa, isso aqui, segundo a proposta do MAI, a partir da terceira geração valeria. Vamos ver se algum dia emplaca, né, alguma proposta que qualquer coisa que seja um pouco melhor, como eu disse, já seria melhor do que uma limitação 100% total. Bom, pessoal, eu acredito que seria basicamente isso. É claro que se você gostaria de estudar, né, tanto italiano como vêneto, você que tem origem vêneta, eu tenho aulas de tanto de italiano quanto vêneto. É claro que o vêneto é imprescindível para quem tem origem vêneta, que quer se mudar para o Vêneto, não só isso, para as pessoas que também ficam aqui no Brasil e porque nós temos uma comunidade vêneta forte e as pessoas continuam falando e também essa é a base, né, para a gente sustentar a nossa cultura. Agora, se você precisa de italiano, também tenho aulas de italiano, sem contar que nós temos a nossa imersão agora nesse final de semana, né? Deixa eu ver só para não me enganar, dia 29 e 30, que é o quê? Sábado e domingo. As pessoas que não podem estar presentes na videochamada, vai ficar gravado para mandar para essas pessoas aí. Você que não se inscreveu, você teria ainda a oportunidade de se inscrever essa semana, entrando no nosso grupo e o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Depois, quando acabar a transmissão, eu também coloco nos comentários fixado. Você entra no nosso grupo e depois eu vou fazer contato aí com você para realizar a sua inscrição. Tem um custo ínfimo que é R$ 39,90. Ah, mas é muito caro. Sim, mas é muito caro, mas você está na internet, né? Ou seja, a sua internet provavelmente custa muito mais do que isso. Né? E as pessoas gastam dinheiro com um monte de bobagem, mas não gasta para se aprofundar um pouco mais na cultura, isso, aquilo. E aí o que dá, infelizmente, né? O que dá pano para manga. Né? E dá razão muitas vezes para o Tajani quando ele fala: vem um monte de gente aqui que não quer nada com nada. Tá? Enfim, então, né? A gente também tem que se ajudar um pouco, né, pessoal? Por favor, pelo amor de Deus, tem que se ajudar um pouco também e começar a mudar essa cabeça, assim, que, eu só quero faturar, faturar, ganhar, 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 e não tem nada em troca também. A gente precisa mudar um pouco isso, sem contar que a construção cultural fica para você, como pessoa, né, como ser. Então, eu acredito que seria isso, eu vou dar uma olhadinha aí. Uau, nós temos vários comentários, né? Vamos ver. O pessoal comentando, né, a Corte Constitucional se entender que a violação do direito à igualdade, mesmo essa proposta seria inconstitucional. Sim, claro, com certeza, é bem lembrado isso. Os próprios integrantes aqui do MAI dizem que eles acreditam que a limitação ela vai ser encarada como inconstitucional, né? Então, vamos ver o que acontece. No caso de filhos menores, que são filhos de bisnetos já com cidadania italiana e que não optem pelo benefício da lei, como fica a situação desses menores? Muito grata. O caso de filhos menores, que são filhos de bisnetos já com cidadania. Olha, bom, eu mais uma vez aconselho, assim, entre em contato com a Alma Cidadania, porque informações eles não cobram, tá, pessoal? Isso aí vocês podem entrar em contato aí com eles e perguntar todo esse tipo de coisa, eles não vão tentar vender nada para vocês, mesmo que eles trabalhem com isso, mas se vocês quiserem, assim, informações 100% exatas, certinho, vocês podem entrar em contato com eles e perguntar isso aí. Agora, eu acredito que nesse exato momento, com a limitação, se já não foi encaminhado, tá? Eu não sei como é que funciona isso, se dá para encaminhar, porém, né, você já foi reconhecido, mas só que assim, eu posso estar passando uma informação errada agora. Eu precisaria primeiro consultar o pessoal da Alma Cidadania para não passar uma informação errada para vocês, tá? Porque existem muitos meandros da lei, né? Mas ele já é cidadão, mas não sei o quê, o filho, isso, aquilo. Então, eu prefiro não passar nenhuma informação errada, porque depois vem pessoas aqui e começam a dizer, tá passando informação errada. Se vocês
quiserem escrever direto para mim, daí eu pedir para uma cidadania, pode ser também, eu faço isso, ou senão vocês conseguem entrar em contato direto com eles, diz que assistiu, né, a live aqui, eles não vão cobrar nada, tá? Fiquem tranquilos, não vão cobrar nada, não vão empurrar nada para vocês, tá? Então é só para perguntar mesmo. Olha só, não seria interessante, talvez, de forma optativa, além do italiano, o aprendizado da língua local de onde os antepassados? Claro que seria, né? Claro que seria. Isso aqui foi, assim, para fechar realmente a live com. Claro que eu vou ler os outros comentários, mas seria para fechar essa live com chave de ouro. Muitas vezes, esse tipo de live eu não acabo comentando tanto isso, entendendo que vem pessoas de fora, de diversas origens da Itália, mas se você quer que a pessoa se aprofunde realmente na cultura italiana, a cultura italiana não é só uma, é como a cultura brasileira, você vai dizer que existe uma cultura só no Brasil. Então seria bacana que a pessoa tivesse ali um nível de entendimento básico de italiano e que também, pelo menos, tivesse um nível de entendimento básico da língua local, né? Se você quer realmente que tenha conexões com a Itália, infelizmente, assim, ó, vamos falar sinceramente, a língua italiana não vai te dar. Só ela não vai te dar essa conexão com as raízes da Itália, tá? Não vai te dar essa conexão, porque você vai chegar lá. Tá, vamos supor, pegar meu exemplo, eu vou chegar lá no Vêneto, né? Como eu cheguei no Vêneto as primeiras vezes, aí você escuta, tá, tudo bem, vai escutar o italiano, porque tem a língua oficial do país, mas daí você entra num lugar, as pessoas estão falando Vêneto, ou sei lá, vai lá no ônibus, tem gente falando Vêneto misturado com italiano, ou às vezes só falando Vêneto. Cara, sabe, então fica meio assim, né, parece uma coisa um pouco falsa, né, mas é claro que eles não teriam como obrigar isso, porque como é que tu vai obrigar, o ensino de uma língua local que muitas vezes se perdeu, ou que a própria Itália, né, tem certos preconceitos, você tem que fazer toda uma reestruturação, do ponto de vista do modo como a Itália se enxerga, né, de como a Itália se enxerga, como o governo enxerga a condução do país, né, como o governo enxerga a Itália. Eles têm essa ideia padronizada, né, a ideia de que a Itália deve ter uma língua só, deve ter um povo só, deve ter uma bandeira só e acabou, né. Essa ideia muito napoleônica, né, do negócio. Então isso complica bastante e, querendo ou não, afasta também, né, deixa, como é que eu posso dizer? Eh, fica estimulam, querendo ou não, né, que o descendente, eh, tendo uma educação italianista estatal, né, se afaste cada vez mais do nativo. É porque o nativo não é assim. O nativo ele não é: "Eu sou extremamente 100% o que o Estado diz que eu sou", né. Só falo italiano, eu amo a Itália e blá-blá-blá, isso aí a gente chega lá, é um bairrismo total, é cada um: "Não, eu sou vêneto, eu sou romano, eu sou napolitano, eu sou sardo", e cada um com a sua bandeira, e cada um com seus movimentos, e cada um querendo falar a sua língua e tal. Poxa. Não, tudo bem, né, é óbvio que o governo não vai estimular separatismo, mas existe essa questão regional que seria necessário para incentivar pelo menos a manutenção das culturas locais, né, as culturas locais são importantes, é isso que faz a Itália. Não existe a Itália do governo, existe a Itália das pessoas e não a Itália do governo, como não existe o Brasil do governo, né, seja lá que porcaria de governo for, não existe o Brasil do governo, existe o Brasil das pessoas, que é diferente, tá. Então, isso aqui seria só para cumprir requisito governamental, não vai te aproximar da cultura da Itália. Infelizmente é isso, tá. Só para falar a verdade. Estudei italiano 4 anos, a dificuldade do italiano é semelhante à do português, é monstruosa para mim. No inglês, estudando sozinho, alcancei algumas pessoas têm bastante mais facilidade com o inglês, né, do que com o italiano. O italiano, ele, querendo ou não, ele tem sim, por se tratar de base, raiz neolatina, ele tem mais complexidade do que o próprio inglês em muitos quesitos, né. Olha só,
Tem um amigo aqui dos Estados Unidos. Hi from USA. Birth an Italian born abroad considered by Italians. Beleza. Vamos lá para o próximo. Será que algum dia a população italiana ultrapassará 10% em nível de proficiência? É, isso que tá, né? Muitos dos testes que acabam querendo colocar, né, pro descendente italiano, muitas vezes nem eles que estão lá passariam nesses testes. Eu conheço pessoas, principalmente pessoas que estão mais no interior da Itália, praticamente não falam assim, né? Não falam nem 60% de italiano no seu dia a dia, falam essas línguas locais, por exemplo. Falam mais as suas línguas locais do que o italiano. Então, é meio estranho isso, né, pessoal? Só vou passar um pouquinho mais aqui os comentários. Olha ali, ó. Aparentemente eles veem os idiomas locais como uma ameaça à integridade da Itália, uma pena. Exatamente isso, né? Então, só que assim, se eles enxergassem de uma forma diferente, talvez existiria, talvez não, eu tenho certeza, existiria muito menos incentivo, digamos, muito menos grupos separatistas. Isso acontece para qualquer país da Europa, para qualquer lugar da Europa, que a gente sabe que existe separatismo em tudo que é canto da Europa, né? Muitos, muitos lugares da Europa. Mas por que existe isso? Porque, enfim, claro, os lugares têm as suas histórias, a gente não pode esquecer disso, só que as pessoas estão extremamente infelizes, né? Agora, se realmente elas atuam de modo coerente é outra história, eu não estou falando sobre isso. Mas as pessoas estão infelizes do modo que o governo as trata, né? Do modo que o governo trata a sua cultura, do modo que o governo trata a história milenar desses povos, porque é diferente do Brasil, né? Ah, mas o Rio Grande do Sul também tentou se separar. Cara, o Brasil nasceu como é, né? O Brasil que foi constituído pelo europeu, enfim, né? Por Portugal, ele já praticamente ele foi constituído mais ou menos com essas bases aqui e deu, entendeu? Não é que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tiveram uma história de séculos, né? De 1.200, 1.300, 2.000 anos de história, e aí depois lá para trás ainda, né? Quando a gente vai falar sobre os povos vênetos antigos, tanto lá no sul também, no centro, né? Os romanos, não é a mesma coisa. A gente não está falando da mesma coisa. Tá? Está falando de povos que, assim, são civilizações antiguíssimas, né? Antiguíssimas, que têm histórias para trás que não acaba mais. Tem história para trás que não acaba. Não é a mesma coisa que aqui, cara. Então não dá para comparar. Não dá para comparar a indignação deles com a indignação de um cara que quer se separar do Brasil. É muito diferente. Eu não estou falando que não é legítimo, sabe? Estou dizendo que não dá para comparar, que é muito, muito diferente. Bom, pessoal, eu acho que mais ou menos a gente falou, né, sobre o nosso argumento da live hoje. Eu agradeço os nossos amigos aqui que compartilharam os seus pensamentos, as suas opiniões, ajudaram na construção dessa live aqui. Mais uma vez, convido vocês aí participarem também da nossa imersão em dias 29 e 30. Se você não conseguir estar ao vivo ali, tudo bem. Vou mandar a gravação depois. Participa, porque depois eu não sei quando é que eu vou fazer. Acho que a última que eu fiz, que não é a mesma, foi uns 2 anos atrás, tá? Então participa aí e a gente se vê na próxima.